Mateus 26, 17. A última Páscoa, a Santa Ceia. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. No primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparamos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade, a um certo homem, dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegado a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e quando eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E ele, entristecendo-se muito, começaram a por um dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. E em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Respondendo Judas, o que traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças a Deus, Deus dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue no Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novamente convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Somente até aí? Amém. Queridos irmãos, povo de Deus, amada igreja, essa é a palavra que Deus nos traz nesta noite, porquanto o Senhor conhece a necessidade de todos o seu povo, que é uma luta, que é uma batalha, o que é uma guerra, que na verdade, irmãos, o que nós estamos aqui fazendo é chegando, é participando de uma mesa, onde nós temos aqui o pão, que depois de orado simboliza o corpo de Cristo, e nós temos aqui o cálice, que depois de orado simboliza o sangue de Cristo. E para chegar nessa mesa não é tão fácil, precisou o Senhor morrer no madeiro da cruz, de uma certa forma que ninguém conhece, de uma certa forma que ninguém compreende, e até hoje alguém é sacrificado, irmãos, quando se trata do corpo de Cristo e do sangue de Cristo. Glória ao Senhor. Então, para o Senhor chegar nesse trecho de palavra, vai ser rápido, você vai entender muito bem o que é a palavra de Deus. O Senhor, irmão, fez os céus e a terra, não é? E quando ele fez os céus e a terra, tudo ele viu que era bom. Mas não foi só ele que viu que era bom, o diabo também viu que era bom. Glória ao Senhor. E quando Deus criou todas as coisas, para resumir, Deus viu que era bom. Não foi só ele que viu que era bom, o diabo também viu que era bom. Acontece que, como Deus deu para o adversário, glória ao Senhor, irmãos, poderes supremos, Deus deu para ele poderes, irmãos, sobre todos os anjos. Ele achou que ele podia ser igual a Deus. Então ele queria sentar-se ao trono do Senhor e governar como Deus. Só que a sabedoria do inimigo é enlouquecida. Ele não tem a sabedoria, glória ao Senhor, que é ungida. E eu vou pregar para esta igreja assim: a sabedoria ungida por Deus
ela é o Espírito Santo de Deus. Então, para você que está na comunhão aqui, o adversário não tem o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E todos aqueles que estão na comunhão comigo, é possível você adquirir o Espírito Santo de Deus. É possível você ter o Espírito Santo da graça do Senhor. E todo aquele que tem o Espírito Santo da graça do Senhor, irmão, aleluia, ele combate como um bom soldado, ele combate com a sua fé. Ele caminha em Cristo, ele tem o Senhor como seu pastor. Aí vem o vento, aí vem a tempestade, e vem a angústia, e vem o sofrimento, porque o adversário cansou de perseguir o Senhor Jesus. Aleluia, levou para o deserto, prometeu isso, prometeu galardão, prometeu tanta coisa, e o Senhor falou para ele: vai-te, Satanás, aleluia, sai da minha frente. E ele saiu, ele desistiu, ele não conseguiu no diálogo. E não foi só esses três conversa não, irmão. O Senhor ficou com Satanás no deserto 40 dias e 40 noites, aleluia, ele e o teu inimigo, glória ao Senhor, ali, aleluia, discutindo, conversando sobre o que? Aleluia, conversando sobre você, conversando sobre a tua casa, conversando sobre os teus filhos, conversando sobre o teu marido, conversando sobre a tua esposa, conversando sobre o futuro, conversando do que seria o homem, a humanidade. Quantas vezes o diabo olhou para o Senhor Jesus e falou: é por aquele que você vai morrer, não vale a pena, aquele lá é um mentiroso, é um safado, é um sem vergonha, não vale a pena. O Senhor olhando para Satanás e falou: aleluia, todo pecado será preto como o carmesim, mas se crer no meu nome, aleluia, se tornarão branco como a lã branca. E quem crê pode dar glória ao teu Deus, porque não deixa o diabo te fazer ameno e dizer que você não merece, que os seus pés não precisam estar aqui. Você diz o teu Criador: sai, Satanás, da vida do meu povo, porque eu morri por ele, e o meu sangue te dará vitória. É por isso que você está aqui, é por isso que você ouve essa palavra, aleluia. Então, aleluia, ele venceu todos os dardos inflamados do maligno. Aí agora ele vai fazer perseguição àqueles que seguem o Senhor, né? Aí ele persegue a tua casa, ele persegue esse, persegue aquilo. E muitas das vezes, irmão, coisa mais difícil que existe hoje, coisa mais difícil que existe hoje, é você trazer uma alma aqui dentro da igreja. Não é fácil, tá? Tem uns irmãos aí de ministério que sabem muito bem que não é fácil. A praga está morrendo lá no inferno, pois ele não quer sair de lá. O adversário está lá fazendo de gato e sapato, pois ele não quer sair de lá, ele quer ficar lá. Irmãos, o nosso dever como homem de Deus e mulher de Deus é pregar o evangelho e falar do Senhor até o último suspiro da nossa vida sobre a face da terra. Quer o diabo ou não, mas a palavra vai soar e ele vai ter que ouvir a pregação do evangelho até o último dia. É por isso que eu te chamei, e é por isso que você vai chegar nessa mesa, participar do corpo do Senhor e participar do seu sangue. E quando você sair dessa porta para fora, você sai de peito aberto, dizendo: sai, demônio, da minha casa, que eu tive vitória mais uma vez. E o Senhor, irmão, te dará força para você não só terminar o 2022, mas o 23 vai começar diferente. Quem crê nessa palavra? Vai começar diferente para você, e a minha glória vai estar de pé na tua casa. A palavra que Deus revela para nós é essa, não precisa explicar muito, já é, irmãos, conhecida por todos de várias maneiras, de várias formas, mas vamos dar uma lida aqui. No primeiro dia da festa dos pães asmos, que era uma festa que tinha lá, chegaram os discípulos ao Senhor dizendo: onde queres que preparamos a comida, a Páscoa?
Perguntaram para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não tinha nada planejado, porque com nós não tem essa, irmão, de premeditação, de planejar nada. O Senhor trabalha na nossa vida. Então ele disse, ele já profetizou para os discípulos: olha, desce lá embaixo, tá? Vai estar um homem carregando um cântaro d'água na cabeça. Esse homem, você pergunta para ele aonde é que nós vamos preparar a Páscoa. Diz para ele: o meu Senhor quer preparar a Páscoa na sua casa. Senhor, mas como é que nós vamos conhecer esse homem carregando um cântaro d'água? Não existe homem carregando um cântaro d'água, porque antigamente as mulheres carregavam água na cabeça mesmo, lá das minas, ele levava. Mas um homem carregando um cântaro d'água era a coisa mais difícil. Então você vai encontrar esse homem lá, ele está subindo, é fácil de você conhecer. Você não conhece um homem carregando um cântaro d'água? Conheço. Então vai lá. E foram encontrar o homem carregando o cântaro d'água e já falaram para ele: é esse aqui. Glória ao Senhor. Então ele chegou para o homem que carregava o cântaro d'água e disse: o Senhor manda perguntar para o Senhor aonde, como que nós vamos preparar a Páscoa. Não precisava nem falar mais nada, né? Disse o Senhor, ele: ide à cidade, um certo homem, não está escrito aqui nesse evangelho, mas nos outros está. Irmãos, o mestre diz: o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, prepararam a Páscoa, tudo certinho, tudo de acordo. E chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto eles comiam, disse: em verdade, vos digo que um de vós me há de trair. Então, irmão, essa palavra, ela é uma palavra para pregar quase uma hora. Mas o Senhor estava ali com os 12 discípulos. O Senhor sabia quem era o traidor. Por que é que o Senhor sustentava um traidor do teu lado? Por quê? Irmão, dessa mesma forma, ele nos dá o exemplo que aqui, de portas abertas, irmãos, vamos suportar uns aos outros, seja da forma que for, tá? Não tem essa de dizer aqui: oh, você não merece estar aqui, oh, você não merece estar, oh, você não merece, porque você fez aquilo, porque você fez aquilo, porque aquela fez aquilo, porque aquele fez desse jeito. A porta está aberta, o seu direito é pregar o Evangelho de Deus. E por isso o Senhor disse: um de vós me há de trair. Está aqui. E o Senhor sabia quem era o traidor. No entanto, ele tratou normalmente. E chegando, e eles entristecendo, começaram um por um dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? Porque o Senhor consegue olhar nas entranhas de cada um, certo? O Senhor conhece, medir os teus pensamentos. Ele conhece cada passo que você dá na face da terra. Então, se Ele conhece, Ele consegue medir as suas entranhas. Ele sabe se você é capaz de mentir ou não, trair a minha obra ou não, andar certo diante de mim ou não, ser fiel à minha palavra ou não. Mas não importa, o que importa é que Deus está na tua vida, fraco, aleluia, ou forte. Porque quando estamos fortes, aí estamos fracos, mas quando estamos fracos, aí estamos fortes. É dessa forma que a palavra vem para nós. Foi assim, irmão, que o Senhor disse: em verdade, o Filho do Homem vai como cerca dele está escrito, mas aquele homem, porque o Filho do Homem é traído, bom seria para esse infeliz. Não está escrito isso, mas nós estamos falando assim: bom seria para esse infeliz não ter nascido. Porque aquele, irmão, que briga lá, que faz aquilo lá, e não compromete o Espírito Santo, o Senhor vai perdoando. Mas aquele que blasfêmia contra o Espírito Santo, aí não tem perdão não. Mas não cabe a nós dizer que não tem perdão, cabe o Senhor julgar no último dia, certo? Então
o Senhor, conhecendo, disse: bom seria para essa alma penada que nem ter nascido seria melhor. Respondendo Judas, o próprio, respondeu Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Com aquele fingimento todo: sou eu, Rabi? Como quem diz, Todos perguntaram, então eu vou perguntar também. E ele disse: tu o disseste. Nem assim o Senhor disse: não, é você, não. O Senhor dizesse: tu o disseste, certo? Porque cada um dá conta das suas próprias palavras. Enquanto comia, Jesus tomou o pão, pegou o pão, o partiu, certo? Por isso que quando nós vamos participar da Santa Ceia, nós vamos partir o pão assim, certo? O Senhor o partiu e partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. O Senhor pegou o pão que estava ali em cima da mesa, partiu o pão e deu para cada um deles e falou: comai, porque este é o meu corpo. Da mesma forma, então, ele tomando o cálice e dando graças a Deus, lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. O sangue presta atenção, igreja, nisso. No verso 28 está escrito aqui, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. A partir de agora, sabe que é um testamento? Sabe que é o Senhor Jesus? Ele escreveu um Novo Testamento no seu sangue, tá? Então no sangue de Cristo está escrito novo dia, está escrito uma nova ordem, está escrito novos céus, nova terra, está escrito novas coisas, tá? Sabe que é um testamento quando se faz, e não sei se dá para protocolar no cartório, os irmãos que sabem muito bem, a gente faz um testamento e deixa lá como um documento, irmão, pronto. E o Senhor fez isso no seu próprio sangue. Glória ao Senhor. Não precisou protocolar em cartório nenhum, porque Ele protocolou com o Espírito Santo de Deus, aleluia, no seu sangue. Ele disse: está selado, está selado. Com o meu sangue eu escrevo o teu nome, com o meu sangue eu te salvo, com o meu sangue você vai vencer o diabo, com o meu sangue você vai vencer o inferno, com o meu sangue você vai ser lavado. E quem está sendo lavado no sangue do concerto, aleluia, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o Deus Senhor. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém.